Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de março de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2238. Tem 5 páginas, 48 elogias e 15 máximos. O tema é cotejo, dogmatismo, antidogmatismo. A especialidade experimentologia. Vocês tenham cuidado que quem redigiu o verbete é um técnico, né? É o Arvindade. E ele está muito bem assessorado aí, cuidado com isso. Outra coisa, tudo dele tem cotejo, porque ele gosta de debate da situação, gosta de estar pesquisando cada filosofia. Não podia deixar de ter cotejo aqui, confronto, etc. De modo que pode avançar contra. Definição. O cotejo dogmatismo-antidogmatismo é o ato ou efeito de comparar o dogmatismo, conjunto de ideias, princípios ou atitudes de caráter indiscutível, conhecimento definitivo, verdade absoluta, com o antidogmatismo, o conjunto de procedimentos teáticos do pesquisador consciencial lúcido, contrário à dogmática, norteado pelo princípio da descrença. Os pato-pensenes do fechadismo das ideias, versus os lúcido-pensenes da abertura das ideias. Os ortopensenes do Código Pessoal de Cosmoética vivenciado versus os nosopensenes da anticosmeticidade. O confronto achismo dogmático, pesquisa antidogmática. A ilusão do conhecimento indiscutível diante da lógica do discutível. A monovisão densa própria do círculo dogmático. O acreditar cego diante do desacreditar racional. A obscuridade impensante frente à lucidez pensante. O confronto teoria falseável, metafísica infalseável. A comparação criticidade conscienciológica versus dogmatismo científico. O embate dogmática religiosa, antidogmática consciencial. O cotejo pesquisa consciencial vanguardista, antipesquisa religiosa retrógrada. A dogmática racista do nazismo enquanto causa da Segunda Guerra Mundial. Eu li a metade só da fatologia. As autorretrocognições promovendo a terapia antidogmática. As desassimilações energéticas antipáticas dos resquícios dogmáticos do passado. A parapercussiência multidimensional, superando trafares dogmáticos. Agora, na argumentologia, tem a taxologia com 25 ocorrências históricas, retrógradas, guardando relação estreita com o dogmatismo. Vale a pena ver esse quadro das 25 ocorrências. Agora, na remissiologia das 15 verbetes, nós destacamos abertismo consciencial, antidogmático, antidoutrinação, refutaciologia e retardamento mental coletivo. Frase enfática. O cotejo dogmatismo, antidogmatismo é evidenciado factualmente pela lacuna existente entre as amarras retrógradas das verdades indiscutíveis diante do vanguardismo das vertentes. Você, como atua em relação ao dogmatismo e ao antidogmatismo? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o grau de dogmatismo ainda incidente em você? A bibliografia específica tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí de João Paulo conosco tem 20 itens. Comparação, confronto, embate, racionalidade, reflexão, ciência, divergência, hipótese. Princípios, verpons, ideologia, debatologia, experimentologia, antidogmatologia, cosmoeticologia, descrenciologia, argumentologia, refutaciologia, criticismo e vanguardismo.
Agora, o verbete da enciclopédia é liderologia. Eu chamo a atenção para a conclusão que está aí, com 3 perguntas cretinas dirigidas a quem se interessar. Vale a pena ver as 3 perguntas. Sabe? Essa terceira é horrorível. Você vale o curso intermissivo que concluiu? Vamos pensar sobre o assunto, né? Cada um deve responder para si mesmo, né? Isso é que é ideal. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês do debate do CAEC agora no próximo domingo. É enfrentamento da autorrepressão. O debatedor vai ser o Pedro Gomes. A sala é 02. Aí, o horário é das 15 às 17 horas. Aí vai entrar padrões de comportamento repressores, autoenfrentamento do quadro repressivo, técnicas e testes de autodesrepressão. Isso é dia 18, domingo que vem. Agora aqui, no dia 1º de abril, quer dizer, o dia que começa, é o dia da mentira. Então está aqui, TARES Jurídica e Parajurídica, palestras gratuitas, apresentação de temas relacionados à ciência jurídica e à paradireitologia. Começa no dia 1º e vai até 18 de novembro, das 15 às 17h30, no campus CAEC, sala 2. A equipe docente é um monte de gente. Vocês terem ideia, são 15 professores diferentes. Deixa eu ver, são 15, 3, não, 7, 10. São 13 professores diferentes. Vale a pena ver, porque... E tem o cronograma aqui. Então, em matéria de jurisprudência e parajurisprudência, vocês vão ter tudo aqui. Quem se interessa pela paradireitologia está na hora. Vale a pena ver. Eu agora entrego a vocês o professor Arlindo para as devidas confrontações técnicas. Tá certo? Acho que o povo está com medo de você, né? Não tem hoje. É? Arlindo, aqui no ar, eu percebi que você não colocou nada sobre filmografia. Você teria algum filme para indicar, que eu sou uma pessoa que gosto muito, sobre o tema dogma relacionado? Não, assim, diretamente sobre dogma, não, mas há muitos filmes, por exemplo, sobre ditadura, sobre religião, sobre... católico. Você indica Isso aí há muito. Esse filme de convento. aquele Estigmata, você viu, não? Como? Estigmata? Não, esse eu não vi, mas... dogmatismo é que não falta no mundo, sabe? Tem um mar de dogmatismo. Inclusive, em nós temos alguns requisitos, tanto que eu ponho na cristologia, por hipótese, todo mundo aqui, salvo alguma exceção, deve ter algum resquício de dogmatismo, não é possível. O nome da rosa seria Aí já uma? ponho para debate. Será que, na verdade, cada um tem que ver se tem algum resquício de dogmatismo, mas, por hipótese, eu acho que todo mundo... E também acho que a senhora não deve confundir a peremptoriedade, que a peremptoriedade, às vezes, ela é positiva. E parece dogma, mas às vezes não é. Parece dogma. Então eu viro para vocês e falo assim, olha, todo mundo aqui ainda vai ter que amargar muitas vidas humanas. Isso é peremptório. Agora veja, é baseado nos parafatos que a gente vê, ninguém vai discutir isso comigo. Então, essa peremptoriedade parece dogma, mas não é. Então, por exemplo, a hora que o evoluciólogo te dá uma dica para a sua próxima vida proex, ele está só afirmando as coisas dele, ele não quer convencer você. Mas não está Ele informa, impondo. mas é peremptório. Mas veja, não tem dogma nisso. Se ele impusesse, seria dogma, mas ele não está Seria. impondo. Agora, Então o problema todo é a falta de imposição, de querer convencer, de querer persuadir. Então, quando vê o dogma, já é para persuadir. Não, já é um caso pacífico, não há discussão. Então, todo mundo que gosta de dogma é pessoa que não gosta de pensar. então, como meu tema é um cotejo, dogmatismo, antidogmatismo,
eu boto isso aí para um debate, dou uma cutucada nesse povo que pode me cutucar à vontade, que a gente vai debater aqui, sabe? Não é só fazer pergunta. Olha, Lindo, você viu o filme... Olha, Lindo, você viu o filme O Nome da Rosa, não? O Nome da Rosa é um deles. Esse é um interessante. Esse eu vi. Esse aparece a Inquisição. A questão do a riso, Santa Inquisício A questão do riso, né? Que eles colocavam o riso como se fosse um pecado, como se fosse... ninguém poderia rir, né? Tem uma parte deles lá que quem risse era pecado. São as loucuras do dogma da religião. Até esses dias eu reli esse livro aí do Marcelo, ótimo, um livro estupendo, nem digo que é bom, é ótimo. E ele ali expõe tudo da religião, né? E do dogma religioso, o quanto é absurdo. Quem não leu é mulher do padre. O livro do Marcelo é fora de série. Agora, gente, eu quero dizer para as nossas moças e senhoras que hoje a Stephanie trouxe um vaso de flores. Então nós colocamos o vaso lá no jardim, logo na entrada lá de casa. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você e outras das nossas moças, eu desejaria também colocar aqui e ficar aqui o dia inteiro. Já que nós estamos colocando as flores, ficou as flores vivas, né? Humanas. Então talvez é o caso de levar muitas dessas, fazer pose. Sabe que tem filme que já fizeram isso. Agora você pensou um jardim só das donzelas selecionadas? Mas aquele jardim está ficando cada vez mais sofisticado. Vai ficar mais ainda. Né? Por incrível que pareça, está ficando sofisticado. Não, vocês olham porque o jardim que nós estamos fazendo, esse que eu estou no capricho com a turma, é da porta da minha casa à porta do tertuliário, que é o caminho que eu faço todo dia, 2, 3 vezes. Então é muito importante ter essa sopa para o povo pensar. Vão ter os bustos. E o Roberto vai colocar as legendas. Então vai ser levado isso tudo para aumentar o sono. E esse jardim aí é bem antidogmático. É um jardim, pluralista, antidogmático. Democrata. Nós olhamos vaso, planta, folhas, flores, tudo junto. Agora, ó, lá já tem flor, planta, que você chega, mexe com ela, ela te perfuma. Isso é o máximo. Tem aqui, ó, a hora que vocês saírem, vocês olham que tem flor aqui, que em vez de flor, ela tem borboleta. A flor é em formato de aviãozinho, borboleta. Olha que está aí fora. Só não tem planta viva, aquela... A planta viva? Aquela que... Assim? Não, come inseto. Umas que espeta a pessoa não tem. Isso aí não tem. É toda suave. Nem com espinho. Toda suave. Mas olha, observa já as flores que tem hoje. Está começando a ficar bonito isso aí. Certo? De modo que, vamos pensar. Para a patologia, terceira linha, as desassimilações energéticas antipáticas dos resquícios dogmáticos do passado. Porque no passado nós temos que fazer a desassimilação com o passado, tá? Energeticamente. Por quê? Porque nós temos resquícios do passado. Por hipótese, pode ser que tenha gente aqui que não tenha, não vou afirmar, mas eu acho que por hipótese todo mundo aqui tem resquício, inclusive energético, dogmático. Agora aqui você faz uma desassimilação já dessas energias do passado. Além de, junto com as ideias do passado, você está juntamente desassimilando as energias do passado. Relacionada à dogmática. Você também. Coloca na outro item, que acho que é a partir daí, né? A parapercussiência multidimensional, superando trafares dogmáticos. Então, porque a parapercussiência multidimensional, quando você está no extrafísico, a recuperação de cons ali vamos dizer assim, total. Principalmente no nosso caso, aqui em Temesivisa, que nós vamos estar
por hipótese também, não sei se todo mundo aqui vai estar numa Comunex avançada. E aí vai ter uma parapercussiência para ver todas essas bobagens da dogmática. Porque né? a pergunta é como a pessoa faz ou conquista a desassimilação energética disso, que é secular. Agora, Por isso a pergunta de esclarecimento. Pode repetir, não entendi. Que eu estava tentando, porque a desassimilação energética antipática de resquícios dogmáticos que podem ser seculares, provavelmente. Como a consciência conquista isso? Então, eu achei, você dirá se está bem, certo ou errado, a parapercussiência multidimensional superando Trafares. A partir daí, a pessoa poderia começar a desassimilar. Então, se você também tiver vai ter uma vivência também multidimensional, você vai ter mais dados e mais lógica no processo, mais razão de ver ainda a coisa maior, mais lógica, claro, mais eu achava importante clara em como relação... a consciência conquista isso, para desassimilar semelhante coisa. Tem que ter reciclagem profundos, né? Para ir podendo limpar. Entende a que eu estou focando? Qual é a pergunta? A importância de como poder fazer essa desassimilação tão importante. Então, essa desassimilação também está ligada a essa atividade multidimensional. Claro, por isso eu achava que tinha relacionamento esse item da parapercussiência ou do aprendizado multidimensional, né? Tem, é lógico. Aprendizado multidimensional que vai favorecendo a limpeza do holopensene e da consciência. Correto. Isso. Tá bom. E uma outra, na ciclologia você coloca na penúltima linha o ciclo analisar, sintetizar, corroborar. Poderia ampliar esse item, por favor? Então, esse que se está vendo que tem vários ciclos aí, tem ciclos aí, vamos dizer assim, que tendem para o dogmatismo e alguns que tendem para o antidogmatismo, né? Esse ciclo aí de analisar, sintetizar, corroborar, ele tende mais, vamos dizer assim, para o antidogmatismo. Então, quando você faz uma análise, da análise você tira o extrato sintético, e aí você forma, é que aqui não aparece, vamos dizer, uma teoria a respeito disso, uma hipótese a respeito disso, você vai pegar ou corroborar, ou refutar isso. Aqui está dizendo corroborar, mas se pusesse refutar também, não estaria errado. É um processo também científico, vamos dizer assim, uma síntese desse processo, também na conscienciologia, né? Então ele é um trinômio aqui, aliás, um ciclo. Ele é um ciclo, vamos dizer assim, antidogmático pela natureza dele aqui. E pode ver que tem outros ciclos aqui que são, olha lá, afirmar, reafirmar e impor ideologia. Isso aqui é um ciclo dogmático. Aqui eu fiz sempre pus um dogmático, outro não, tudo dentro desse confronto. O item anterior é argumentar, debater, refutar, por exemplo. Aí também colocou você, claro. Esse também é antidogmático, por natureza, né? E assim vai. Tá bom, obrigado. Eu informo a vocês que nós estamos offline, tá? Offline. Tá e ainda ligação. não tem... Outra coisa, não queira falar nada sobre teletertuliano, que isso tudo é gravado, tá? Vai meter o pau. Não pode falar mal, né? Olha bem isso aí. Aí o povo, por exemplo, aqui eu falo muita coisa aqui o Brasil foi um dos países que ainda tem resquícios de defender o marxismo. Aqui eu estou metendo o pau.
Eu, por exemplo, já fui marxista. Aqui tem mais gente que já foi. Vamos ver, debater isso aí também. Vamos, manda bala aí. Mandar bala no processo. E muita gente já foi católico aí de carteirinha, né? No passado. E nessa vida também. Aqui está cheio de ex-católico, ex-espírita, ex não sei o quê. Arlindo, aqui no Parapatologia, na página 6, você poderia falar mais sobre o antidogmatismo planetário? É que linha é da... A última linha. Da parafatologia? Isso. O antidogmatismo planetário. O antidogmatismo planetário. A reurbanização porque aqui eu estou pondo o antídoto da reurbanização. A reurbanização é lógico que ela tem que ter uma atitude antidogmática. Agora, o antidogmatismo planetário é o que eu falei, o planeta é um mar de dogmatismo até hoje, mas porque a gente fala em dogmatismo é só de religião, só de ditador, só de regimes fascistas, nazistas, comunismo, mas não é só isso. Por exemplo, na educação do lar, lá já tem muito dogmatismo. No senso comum vamos dizer, quase só dogmatismo. E o planeta é um mar de dogmatismo. Então, tudo que é autoritário, tudo que é imposição, tudo que vai contra a democracia, mesmo essas democracias nossas aqui, tem muito de dogmatismo, porque elas são uma democracia bem impura. Né? Veja os Estados Unidos, a gente não sabe lá se a ditadura ou democracia, na verdade, tende mais para a ditadura. Todo esse militarismo dominante o planeta. Agora, essa reurbanização, ela está expandindo aí para eliminar isso. Acho que ainda vai demorar lá para o Estado Mundial, sei lá o que vai acontecer em termos de... Com a democracia pura e etc. Não sei se... Professor Valdo? Sim. O senhor poderia falar, por favor, aqui no verbete do dicionário, sobre essa primeira aula do curso intermissivo? A primeira aula do curso intermissivo. Isso, lá no primeiro item, docienciologia. O caso todo é o seguinte: a primeira aula, em geral, se assenta na cosmoética destrutiva. O que é? São coisas que existem, que perturbam a evolução da consciência e que ela tem que trocar, transmutar, transformar, mudar aquilo para coisa melhor. Aí então vem a desaprendizagem. A pessoa às vezes aprendeu aquilo e ela tem que desaprender. Aqui que nós estamos falando aqui está cheio de ex-espírita, ex-católico, quer dizer, ex-espírita, ex-católico, ex-protestante, ex-tudo. Isso é a desaprendizagem. Tem que desaprender aquilo que é o dogma para chegar hoje dentro da racionalidade. Então, a primeira aula, geralmente, dá um impacto nas consciências para elas começarem a pensar seriamente. Então, por exemplo, só o modo de dar aquela aula e expor isso aí, essas consciências, a hora que termina a aula, começa a pensar naquilo, até na próxima aula. Entende? Por aí que eu estou falando. Então, é o estímulo à desativação das posturas seculares erradas por parte da consciência perante os meandros da evolução consciencial e ainda ignorados ou teimosamente negligenciados devido ao fanatismo, devido ao dogma. Agora, a aprendizagem real começa mesmo a partir da segunda aula, com a abordagem aos princípios fundamentais da cosmoéticologia. Então aí vem a razão de ser da transformação, da melhoria. O que é que tem esse upgrade, esse aperfeiçoamento, esse burilamento da consciência? De modo geral, o curso intermissivo é feito assim. Então, a cosmoéticologia é a primeira disciplina do curso. É aquela que entra mais séria, geralmente depois que já sentaram a primeira aula, a condição daquele povo todo. Tá bom. Professor Valdo, Obrigada. aqui no...
Qual a característica do docente que dá essa primeira aula? Qual a característica de exemplarismo que ele tem para poder fazer essa impactoterapia? Quase sempre eles colocam uma consciência mais evoluída. Às vezes eu evoluciono. Quase sempre. Que é para dar impacto perante as pessoas e ver o nível daquilo que elas estão entrando. Porque essa física dentro tem de tudo. Dimensões de todo jeito, consciência de todo jeito. A pessoa está dentro de uma baratosfera imensa. A maioria delas. Então, todo mundo foi pego a laço e levado para lá. Então, ali tem que dar um impacto. Esse impacto, às vezes, é dado com uma consciência mais elevada. Mas, veja, às vezes o golpe não é só esse, não. Tem um outro melhor. Em vez de ter uma pessoa lá, vão 3 evolucionam. E eles dão a chance de mostrar que eles são evolucionados. Pela presença, os toques, o que falam, o modo de agir. E outra coisa, como o ambiente vai melhorando cada vez mais o holopensene, as pessoas começam a ativar o processo de telepatia, entende? Então pesca tudo com mais facilidade, capta, pinça as ideias com mais facilidade. Agora, a hora que elas veem que tem 3 evolucionários ali dentro, todo mundo endireita a coluna. Fica todo mundo de atalaia. Você está entendendo? Vamos ver isso aí. Vocês estão sentados direito? E eles se desvelam, assim? Eles mostram quem eles são? No passado, ó, já falei não isso agora. Não precisa de falar quem é. É isso que eu estou falando. Você já vê a diferença da consciência, você vê a esplendência das ideias que sai dali. A força presencial desse povo é muito forte. Né? Entende? Não precisa de chegar lá e falar assim, eu sou evolucionário, não precisa disso. Você já vendo o jeitão. Você está entendendo? Você já engole o negócio, não tem saída. A situação é essa. Agora, gente, curso intermissivo nosso aqui é uma caricatura, né? Você sabe. A gente faz um arremedo, imita aquilo que a gente pode. Né? Sai de chamar o serenão. Fica aí. O Valdo, na condição de consciência, ele identifica melhor quem é evoluciólogo, quem é isso. Também. Ela vai ver lá, porque a diferença é enorme. Você vê pela energia, a situação toda. Vocês veem aqui que eu, de vez em quando, exteriorizo os banhos energéticos para banhos que eu recebo, tá certo? Agora, esse povo lá, eles são assim o tempo todo. Então, por exemplo, a pessoa está falando e está com dificuldade. O que a gente faz? Você manda energia para melhorar o modo dela raciocinar. Eu, às vezes, faço isso. Agora, eu faço isso desde a minha mocidade. Eu estudava. Estava lá no fundo lá. Eu sempre sentava, às vezes, no fundo, perto da porta para sair, porque, às vezes, eu estava trabalhando, estava estudando e eles me chamavam para atender alguma coisa. Então eu saía sorrateiramente no fundo. Agora, o que se passa? Lá no fundo eu via que o professor estava com dificuldade lá. Eu olhava e tinha uma consciência. Então o que eu fazia? Entrava em contato lá para tirar a consciência dele, para ver se eu desenvolvia a aula direito, porque senão ia ser aquela pasmaceira. E eu então pedia licença, ou dava uma coisa qualquer, ia para o banheiro e pegava a consciência e encaminhava. Agora, isso é no ginásio, no curso científico, na universidade, na faculdade. Eu sempre fiz isso. Você fez até com o professor. Aqui, de vez em quando, eu vejo uma pessoa está com uma certa dificuldade. A gente olha bem, examina bem a parapsicosfera para ver como é que está. Às vezes a gente manda aquele monte de energia, melhora na hora. Melhora. Tudo calado, você não fala nada. Agora, lá, isso é espontâneo. Todo mundo é assim, né? Esse povo que dá aula. Agora, no curso intermissivo, a facilitação é muito maior da aula de Uma tudo. outra coisa. Para quem que a força presencial é mais importante? Para quem dá aula. O que você acha? É ou não é? Não é verdade? Então lá eles sabem tirar partido dessa condição. Então há muito resultado. Entende? Há muito resultado. Tem aula dessa do curso intermissivo que a maioria dos alunos quer ir embora. Mas vai parar? Mas só isso? Vamos continuar. E você sabe,
Eles ainda não estão bons, esses alunos ainda não são 100%. A maioria ainda dorme, ainda tal. Quer dizer, o bom é a hora que chega naquele ponto que eu não preciso dormir. Mas Consciex também dorme? Não, você está dizendo aqui, né? Consciex que dorme é coisa aí para você, né? Não, aqui. Você está falando daqui, né? Consciex. Tá certo? Então, o estudo a gente tem que pensar. Arlindo, uma pergunta. Olha lá. Aqui no ar. Geralmente, quando a gente pensa em dogmatismo, a gente sempre pensa em dogmatismo assim, político, religioso. A pessoa é porta-voz de alguma ideia específica, assim, né? E só que às vezes a pessoa ela pode não ser porta-voz de nada especificamente, mas pode ter um certo dogmatismo na sua ação cotidiana, assim, né? Correto. Então eu queria ver se você chegou a pensar alguma coisa sobre o cotejo entre o dogmatismo ideológico, esse das bandeiras políticas e religiosas, e o dogmatismo individual das pessoas no dia a dia, assim. Isso existe. No dia a dia, eu digo que não é. Tem gente que é fora das religiões, da política, tudo. Tem gente que é super dogmático individualmente. Por exemplo, na educação na educação dos filhos, tem gente que é só imposição sem parar e às vezes o dogmatismo é até maior do que dentro da religião, pelo menos ele aparece mais. Agora também existe, lógico, o dogmatismo brando. Eu, por exemplo, o que eu tive assim na questão do ensino como aluno, eu acho que para mim foi tudo dogmático, eles não dão oportunidade para a gente discutir nada, principalmente em faculdade, mas também no curso primário, secundário. Eles impõem aquilo e está acabado. Às vezes até pode ter uma discussão quando o aluno ele insiste muito, mas geralmente não tem. Pelo menos no meu tempo não tinha, não sei hoje. Então, em todo lugar se vê resquício de dogmatismo. Agora, o individual é o principal. Você eliminando o individual, você vai eliminar, vamos dizer assim, do mundo. Eu acho que tudo é de dentro para fora, que é a situação de mudar o mundo, é de dentro para fora, do subjetivo para cada um mudando é que vai mudar o mundo. Não existe essa possibilidade. É lógico que o ambiente externo também facilita para que a pessoa mude, mas ela vai mudar o mundo, um monte de gente que vai se mudar para mudar o mundo. Eu vejo assim. Também coloco para debate, se a pessoa não concordar também pode aqui. Comigo estou aberto para a pessoa não concordar também. Sr. Valdo, Obrigado. eu queria voltar no dicionário, pegando um gancho aqui. Quando o senhor fala primeira aula, segunda aula, eu não consigo enxergar essa questão, porque o tempo lá é diferente daqui, a questão de tempo. A primeira aula seria... Aula, geralmente, é aquela chamada aula de sapiência. A aula inaugural, que às vezes é de sapiência também. Tá, mas é uma coisa bem... Veja bem, a hora que chega a pessoa mostra o que é tempo, porque ali todo mundo entende as coisas com mais rapidez. Então, eles começam a falar sobre a média daquele povo. Geralmente, aqueles alunos e alunas conscientes já foram selecionadas adequadamente. Eles já sabem com quem que é que eles vão lidar. Então, por exemplo, povo que teve muito processo de belicismo, fica tudo ali naquele... Encantoado. Os outros, que era tudo de artesanato, com um monte de coisa bonita, sabe, de criança, de arte, fica tudo ali. Você já sabe tudo isso. Os dogmas do... Então eles vêm e começam a fazer, a destroçar isso pouco a pouco. Você está entendendo? Agora, mostrando essa realidade. Então, há um processo de destrutividade mesmo, é cosmoética destrutiva. Então, mas quando o senhor fala a primeira aula, a questão do tempo, eu não consigo... Aqui nós temos dia, noite, 1 hora, 2 horas. Essa primeira aula seria um comparativo. Não, mas lá tem horários firmes, os negócios tudo certinho. Né? Seria comparado. Lá é muito mais organizado que aqui. Tá, mas curso intermissivo, então...
Não, digo assim, em termos de tempo, professor, se fosse comparar com aqui, se é que dá para comparar, a primeira aula duraria quanto tempo? Agora eu estou falando aí, ó, o segundo tema é sobre cosmoética. Não, tempo. Não, agora tempo, aí depende deles, né, o que eles fazem. Às vezes tem mais do que aqui. Não, então, porque essa Por comparação... exemplo, eu sigo mais ou menos isso, a minha aula tem 2 horas. Isso. Lá, o primeiro dia de aula seria o quê, se fosse comparar aqui? Não, lá existe o processo primeiro, existe o problema da reunião e divisão do povo, do jeito que aqui tem. Por exemplo, eu lembro, quando eu fui estudar o ginásio, passei no curso de admissão, então, primeiro dia de aula de ginásio, haviam 6 primeiro ano do ginásio. Até eles dividir as classes, então era dividido pelo nível do curso de admissão. Homens e mulheres, mas tudo dividido pelo curso. Entende? Lá tem isso tudo com muito mais fidedignidade da história. Fidedigno, tudo certinho, correto, mais adequado. Então, por exemplo... Eles procuram fazer a aglutinação dos afins. Por exemplo, a turma sai da primeira aula. Eles têm um tempo para amadurecer aquilo antes da segunda aula. Não, quase sempre, para não dar problema, eles seguem como se fosse um dia, igual aqui na Terra. Isso, é isso que eu para não dar muito embaraço. Essas coisas de mudança do calendário gregoriano, essas coisas todas, começam a acontecer quando a lucidez aumenta. Antes precisa de falar tudo nisso, porque o povo só entende da base de dia, mês. É bem similar ao que acontece aqui. Termina a primeira aula, vai o pessoal para algum lugar, espera aquilo amadurecer. Cada um às vezes vai para a sua procedência. Ele ainda vai ver. E outra coisa, vai entrar numa reflexão muito séria por tudo que ele viu. Ali o negócio começa a ficar intensivo. Agora aí que a pessoa começa a examinar aquilo que às vezes ela jamais desejou examinar, que era a si mesma. Ela começa a se ver no espelho, ver a situação toda, os trafares que tem que consertar, as renovações, reciclagens. E o negócio vai. E é sempre feito... Agora, primeiro, ela tem um embate para ver o que ela tem e o que ela não tem, o que ela precisa e o que ela precisa de descartar. Agora, vai chegar num certo ponto, então, que ela vê, não, mas eu vou ter que ter uma vida. Então, como é que vai ser a minha próxima vida? Aí começa a aparecer as primeiras ideias da programação existencial. O que vai fazer? Como é que vai ser? Como é que vai ser? A mãe, pai, família nuclear, profissão. O que eu vou fazer? Então, essa turma que está lá agora, eles já têm essa questão que eu falo da pesquisa de campo, né? Eles já estão num processo de vir, já visitar, já conhecem. Aqui, todos já estão bem avançadíssimos, eles não viriam aqui. Os caras, assim, jejunam demais, principiantes, eles não aguentam a gente aqui. O que nós falamos, às vezes, está superior a eles. É igual você pegar uma pessoa na rua e trazer para cá qualquer um. A maioria não vai entender nada do que nós estamos falando. O nível nosso aqui é que vocês estão habituados com isso. Ele já não é pequeno mais. Ele é avançadinho. E há 2 anos eu falei que ia aumentar o nível. E nós aumentamos. Valdir, lá, o curso lá é melhor por causa da lucidez? O curso se falou lá que é mais avançado do que aqui. A lucidez é que comanda os afins. Então, por exemplo, aqueles que têm uma lucidez maior ficam com aqueles que têm lucidez maior, para ver, contar. Agora, o problema é ver também aqueles que têm uma lucidez mais ou menos do mesmo nível e têm afinidade. Esses, então, são colocados juntos porque, às vezes, eles vão ter uma proex também grupal. Isso tudo eles sabem. A turma toda sabe para onde vai. Agora, o problema todo é o seguinte, é muito problema que as pessoas têm. Você está vendo isso como é que é na PEX. Por exemplo, na PEX já chega o povo aqui que já sabe o que é Conscienciologia, cosmoética, mas veja o tanto de problema que eles têm. Muito. É um monte. É um macro, não é nem supermercado comum, nem vendinha, é um macro. É por atacado, os problemas que tem. Agora, a pessoa tem que atacar o atacado devagar, um por um. É o jeito. Então, a maioria não é mais varejista. Conosco aqui não é mais. Tudo é atacadista. Agora, Valdo,
Essa questão que você falou da distribuição dos grupos por afinidade, né? Inclusive do nível e da linha, ou tendência de atuação. Num primeiro momento, a pessoa começa a ver os problemas dela e aí começa a pensar na proexia, mais a auto-proexis, né? Em que momento começa a entrar a max proexis, quando já é um nível de max proexis? A max proexis só vem para aquele nível da pessoa que já não tem tanto engrisilha, tanto embaraço, tanto travão com a interprisão grupal. Ela tem que estar desimpedida, senão ela não tem gabarito para entrar ali. Ela vai entrar, em vez de ajudar, ela vai sofrer, vai ser mais um lá dentro, não resolve. Esse avanço que o senhor observou na turma em geral, foi o que produz a proposta do dicionário? Não, a proposta do dicionário está visando outra situação, que é falar alguma coisa em particular, pensar o tema e explicitar em particular, especificamente. Agora, por quê? Na enciclopédia nós falamos sobre um assunto, mas é um processo por atacado grandão, é panorâmico. Agora, aqui no dicionário não, eu propondo assim, o dedo da ferida só numa coisa, é o busilis. Muito embora já tenha verbete do dicionário que tem 5 enumerações verticais. Porque tem tema que não tem jeito. Por mais que você queira que fique pequeno, ele é sempre grande. Grande que eu estou falando em expressão, em volume, em apresentação. Não tem jeito de você fugir daquilo. Porque eu pensava na temática profunda de vários que você coloca a respeito no dicionário. Então, agora, ó, eu pensava que tinha a ver com a turma, o nível da turma. Essa noite eu queria escrever um negócio que é mostrar certos aspectos sobre um tema que eu já escrevi 2 verbetes na enciclopédia. Extrapolacionismo para a psique. Tem 2 verbetes na enciclopédia. Mas o que eu queria escrever são aspectos que não tem lá. Então, o que eu fiz? Procurei trabalhar nisso com calma. Eu fiz 3 páginas do verbete do dicionário. Nesses 3, eles têm 7 parágrafos, quer dizer, 7 divisões. Essas 7 divisões têm 5 enumerações verticais. Não tinha outro jeito para expor a situação. Que é o jeito da pessoa pensar. Só sobre um aspecto mais sério do extrapolacionismo. Então, pensa bem. Agora, tudo isso eu levei a pessoa pensar, para depois ela ver o que acontece no pós-extrapolacionismo. Que é isso que me interessa. Lá no fim eu mostro isso. O que acontece? Quais são as consequências, os efeitos, os frutos do extrapolacionismo? E isso aí é importantíssimo, eu acho, o tema para nós. Muito embora ninguém fale nisso, você não vai encontrar em livro, não tem nada. Para nós é importantíssimo. Por quê? É o que vocês vão ter que enfrentar cada vez mais daqui para frente. Extrapolacionismo é uma necessidade para a pessoa também agilizar, andar mais rapidamente na questão evolutiva, sair de um patamar para outro. Entende? Então, o extrapolacionismo já dá o aceno, já dá as insinuações, as vertentes. Então, é muito importante. É também, mas eu não olho só o processo de incentivar ou estimular a pessoa, não. Eu estou vendo mais aí atalhos, né? Vai explicar para dar um tapa na pessoa, para pensar, igual aqui, igual esse. Você, leitora, reconhece ter concluído o curso intermissivo? Você é docente da Conscienciologia? Você vale o curso intermissivo que você concluiu? Percebi. Como é que está? É um tapa na cara isso aí. Agora, é o morde e assopra, né? Mas aqui, ó, no fim eu falo, auto-reflexão, né? São vigorosas acerca das respostas a serem dadas a essas 3 perguntas. São críticas, se impõem aos leitores interessados. Agora, depois eu falo, todos dispõem da técnica da auto-reflexão de 5 horas. Tenham um bom proveito. Então, eu já dou a terapia.
São coisas simples, mas que faz a pessoa pensar, né? É o jeito. Para o Arlindo. Arlindo, você não acha que houve uma certa sincronicidade entre o verbete às vezes coincide, às vezes dá. E o do dicionário? Às vezes dá, e tem coisas que estão muito parecidas assim. Na primeira aula... Na docenciologia, assim, aqui, a cosmoética destrutiva aqui... Eu queria que você comentasse em relação ao dogmatismo e a cosmoética destrutiva como um antídoto... Agora, se imagine que lá na primeira aula, no curso intermissivo, a cosmoética destrutiva, o que ela vai destruir de dogmatismo no povo lá, porque, veja bem, um trafarzão aí, é tudo um monte de trafar, é ligado ao dogmatismo, né, desse povo lá. Primeira aula, não sei. É ou não é? Os alunos do Arlindo são todos da primeira aula. Professor, eu fiz uma analogia, tipo assim, o jardim, né? Quando o curso intermissivo, o jardim que está sendo plantado, né? Então, primeiro tem que tirar as ervas daninhas, né? Tem que aplicar a cosmoética tem que limpar. Tem que tirar o joio para ficar só o trigo. Para depois, então, esse é o caminho. iniciar os princípios da sociologia. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para o Arlindo, que é muito interessante aqui, ó, nesse verbete da liderologia, para mim eu acho isso interessante. Eu digo o seguinte: nas aulas do curso intermissivo, os docentes extrafísicos insistem sempre na assertividade racional. Depois de certo nível da escala evolutiva, o líder autoconsciente, por exemplo, o evoluciólogo, em quaisquer áreas de manifestações humanas, ele não mais lidera os liderados, ele lidera outros líderes. Presta atenção o nível disso. Agora, depois, ainda piora mais aqui. Lá pela Santa fala aqui na argumentação, então eu digo, sendo assim, ele, docente, busca assumir a condição de experiente com maturidade maior, procurando então criar líderes. Então o negócio é muito sério. É um líder que lidera outros líderes e que cria outros líderes. Vamos entender isso que a coisa fica mais clara. Isso aí é a base do processo, que é justamente o problema que nós temos que ter o cotejo, acabar com o dogma. Essa criação de líderes, ela requer que a pessoa já tenha algum grau de liderança. Você vê que aí eu estou falando de evoluciólogo, que é o mínimo que tem. Né? Agora, já pensou? Está lá falando, o evoluciólogo, daqui a pouco chega um serenão, toma a cátedra e começa a falar também para isso. Pronto. O nível se expande ainda mais. Agora, eles sempre fazem isso é porque o povo merece, porque tudo está dentro da base da meritocracia. Não adianta nada chegar lá e falar e ninguém entender. Eles não vão tirar a pérola aos porcos, falar para o vazio, no deserto. Então, quando eles falam, é porque o povo já tem nível. Então, isso é seríssimo. Agora, pensa só isso. Ele lidera outros líderes e, ao mesmo tempo, está criando líderes novos, neolíderes. É a base de tudo. O curso intermissivo tem muito disso. Então, todo mundo sai já definido sobre a posição que exerce dentro do processo da evolução. Você falou que o serenão, às vezes, dá aula lá, dependendo do caso. Professor, nessa questão da primeira aula também, né, o senhor comentou, está claro aqui, a desativação das posturas seculares. Sei que você já comentou alguma coisa, mas, de certa forma, quando você, intrafisicamente, sabendo que já fez curso intermissivo, sabe também que a primeira aula é a desativação das posturas seculares, o mais inteligente é você pensar em fazer isso agora, né? Aqui agora. Agora, nós todos já passamos por isso. Então, nós estamos numa condição hoje praticamente privilegiada, né? Por quê? Nós temos informações de cabresto, de primeira água, de ponta, entende? Então, isso é outra condição.
Nós não podemos nos comparar com aquela primeira aula, a situação nossa aqui toda é melhor. Essa é a vantagem que nós temos aqui de falar em conscienciologia e de fazer curso da conscienciologia. A condição nossa é melhor do que a primeira aula do curso intermissivo. Isso é muito sério. Nós já estamos em campo. Não estamos mais na carteira do escritório ou da aula. Nós já saímos disso. Nós já fomos para o ar livre. Entende como é que é? Experiência de campo, né? Esse é o caminho. Então a situação é outra. Estamos no ar lindo do campo. Esse é o caminho. Existe uma das coisas mais sérias hoje para a saúde, as revistas dessa semana estão até falando nisso. Procure viver ao ar livre uma boa parte do seu tempo, para você chegar nos 100 anos. Aquele negócio que eu falo, todo mundo está vivendo 100 anos, mas de que modo? O que você está fazendo para isso? Uma das coisas, toma bastante água. Outra coisa, não tome mais suco, coma a fruta. Eles estão falando, agora tem revista inteira. Negócio sério aí. Por causa das página inteira falando isso assim, ó, com quadrinhos. Por causa das fibras. Pois é, não fala sobre comer fibra, fala tudo. Gente, a malhação hoje, o negócio em cima aí do povo sobre essas coisas é impressionante. Então... Outra coisa, estão falando da dieta frutariana. Eles não usam a expressão dieta frutariana, mas fala, coma fruta. Está lá. A revista Piauí, que está nas bancas, tem uma página inteira sobre isso. Eu olhei lá e falei, gente, estão copiando minhas coisas. Mas lá tem umas 30 coisas. Tem umas 10 que são das minhas. O negócio de comer fruta sem parar, fazer exercício, andar ao ar livre, está tudo lá, ar livre. E carne de gado também está sendo condenada agora. Não, eles nem falam em carne, eles condenam isso tudo lá. Professor, é aqui no ar. Essa reciclagem realizada no curso intermissivo. Como é que é? Essa reciclagem realizada no curso intermissivo, quando ela é realizada novamente aqui no intrafísico, ela é facilitada de alguma forma? Não, aí é facilitado dependendo da pessoa. Ela que tem que ver o que ela está facilitando para isso. Agora, quando ela abre, vaza, que ela dá, permite, há o processo da assistência de função do amparador. Ele vem para ajudar a pessoa. Entende como é que é? A pessoa nunca está sozinha. O que é bom a pessoa pensar isso. Um dia desse, teve uma pessoa que veio reclamar para mim. Mas, Val, disse que você vive falando que nós todos temos que evoluir junto com os outros. Eu, às vezes, não suporto os processos da humanidade. Eu falei assim, ó, você é um bobo. Primeira coisa, foi a humanidade que ajudou você a estar aqui. Você não teria esse corpo se a sua mãe não tivesse dado a luz. Presta atenção. Você está sendo... E outra coisa, você pensou quantas vezes não teve que te lavar? Sem falar outras coisas, né? Mas olha a fralda. Você acha que isso... Você não pagou nada para ela? Como é que fica? Aí eu comecei a mostrar o que nesse mundo a gente tem. Por exemplo, você vem para cá, tem seu corpo. Ele é sustentado na base do sangue. O sangue na base de oxigênio. O oxigênio na base que você respira. No entanto, tem ar de todo lado, você não paga esse ar. Isso é impressionante. É muita coisa gratuita que tem na Terra. Quem dá preço alto e põe as coisas muito caras somos nós mesmos. É o homem para o outro homem. Que as coisas são gratuitas, a natureza é uma beleza. Então, olha bem o jardim aí fora. Olha as flores que tem lá. Só daqui até lá em casa tem uma meia dúzia de flores assim de toça, de toceiro. Aquilo lá, um buquê. Está cheio delas aí nos vasos, é só olhar. Isso aí é uma beleza que você não está pagando nada. Outra coisa, você está respirando aqui, respira lá fora. O ar aqui até que não é tão poluído do jeito que é em São Paulo, por exemplo, ou Rio. Então a gente tem que dar valor para isso. Você tem assistência o tempo todo. A gente tem que reconhecer e ser grato a essa condição. Professor, aqui no ar, o senhor estava falando de frutas aí, eu ia falar uma coisa, eu vou falar em seguida. Eu vi uma reportagem hoje falando que a carambola, ela tem uma toxina
e que se a pessoa comer em demasia pode até morrer. Ela tem uma toxina que é para combater as aves, os predadores. E um cidadão lá foi lá e tomou não sei quantos copos lá de carambola, de suco, teve uma crise renal, que diz que ela ataca o rim, e as pessoas devem evitar a carambola. O processo renal, todo mundo tem que saber o que come. Por exemplo, a rúcula faz mal para um monte de gente. A rúcula. Tem que estudar, no entanto, a rúcula, tem muito restaurante que tem rúcula, tudo isso. Agora, a pergunta é a seguinte, uma colocação. Quando o senhor falou algumas vezes que nós aqui aumentamos muito a responsabilidade para a próxima vida. Então, baseado nisso que eu estou falando intermissivo, nós já superamos essa primeira aula, essas questões, certo? Então, a nossa primeira aula... Você já sabe o que você precisa. Isso, a nossa primeira aula... E o Emanuel também já sabe o que ele precisa. A nossa primeira... Na idade dele. A nossa primeira aula nesse próximo intermissivo já são questões mais profundas e mais... são essas que eu falo aqui. Você vale o curso intermissivo que concluiu? Como é que é, Emanuel? Você acha que você vale até agora? Como é que é? Você vale o curso? O que você está fazendo? Você está honrando o curso que você fez? O que você acha? Estou começando. Está começando? Então tá. Começando, então tá devagarinho. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então vamos entender isso aí. A situação é essa, né? Qualquer coisa eu ponho o Arlindo tomando conta de vocês, né? Cuidado. Fazer o cotejo. Fazer o confronto. Cotejo, crescendo. Bom, qual que é a característica que chega um serenão para dar uma primeira aula dessa? O que é que impõe isso? Na hora que ele vai falar? Que dá uma aula, chega de repente... Ele vai dar uma aula, isso é que eu tento fazer aqui. Eu lembro o Zéfiro lembra das coisas. É aquilo que a hora que eu falo, vários substantivos juntos. Tudo ele leva para um negócio mais amplo. Se a pessoa não entendeu uma coisa, ela entende outra. Então fica mais fácil a pessoa ser entendida. Mas assim, O serenão se faz entender melhor do que um professor normal. Ele faz a enumeração natural, espontânea. Então, por exemplo, eles têm umas dicas fantásticas. Tem uma delas que eu sei, aqui, eu estou sentindo que tem gente deles aí hoje. O que é engraçado é que eu sabia que hoje ia ter gente de serenões aqui. Não é serenão, mas é equipe bem junto dele. Deve ter até evoluciólogo aí, que eu não sei quem. Mas uma das coisas que ele sabe mais é o seguinte: ele chega no lugar e vê assim um ambiente, dentro daquilo que eu falo, que eles têm na cabeça, que são atributos que nós não temos, eles veem assim, bolas, uma boa parte daqui da média é da África. Ou se não, chega na outra aula, ele vai olhar, examina o povo, vê as bolas, uma boa parte do povo aqui é do Oriente. O que é? Que idioma que é que esse povo está acostumado? Então ele começa a julgar as ideias dentro daquele filão idiomático da média daquele povo. Eles vão entender muito mais. Você pensou, se eu soubesse aqui, pegar essa turma que está aqui e saber qual é a média de idioma da última vida desse povo? E eu então começo a falar, não vou falar naquele idioma, mas eu pego dentro da atmosfera que aquele idioma cria, o holopensene. Todo mundo vai me entender mais depressa. Eles fazem isso. Você entendeu ou está difícil? Você está entendendo? Agora, um processo de idioma, de linguagem. Eles começam por aí. E o resto? O que eles não estudam? Agora, ele é capaz de chegar e ver isso tudo. Um serenão desses evoluídos mesmo, que já estão muito traquejados, é aquilo que eu falo. Ele chega em São Paulo, ele é capaz de ver assim, pela energia, em cima da capital de São Paulo. Ele vê aonde tem mais, olha lá, ali é que tem mais energia positiva. Ali é que tem. Ele sabe do lugar. Não precisa de pegar o catálogo do telefone. O aparecimento de um serenão durante uma aula de curso intermissivo é totalmente aleatório, se é por conta dele, ou há uma
planejamento disso? Não, eles têm planejamento. As aulas todas são superintendidas por serenões. Tudo vem de cima para baixo. É uma escala, né? E outra coisa, você assistiu uma aula inaugural de um curso intermissivo de turma que já está fazendo a segunda vez? Eu ajudei a dar aula. Não, já está fazendo a segunda vez o curso a intermissivo? A primeira aula, um monte... Aqui tem gente que já ajudou também, não foi só eu, não. Quem? O negócio todo é esse, tem disso. Você já assistiu turmas que já estão fazendo a segunda vez o curso intermissivo? Já. Eu já vi também aqueles que são de curso que a maioria nós ainda não tocamos aqui. Assuntos que são mais ainda avançadinhos. Tudo isso existe. Os cursos não são só um tipo. Um monte dentro daquilo aí. Quando semiconsciente. Agora, o que é bom é o seguinte, daqui uns 2, 3 séculos, a hora que nós chegarmos lá, toda a aula você vai ver lá, são pessoas que já fizeram 2, 3 cursos. Isso aí vai ser o máximo. Todo mundo mais traquejado, veterano, estão sabendo tudo, já sabem volitar perfeitamente, usam telepatia de alto nível, tem retrocognição, impressionante como conscientes. Só essas 3 coisas já pensaram? Como é que esse povo muda? Mas E você com aquele povo ali, uma opção deles todo dia, você não tapa, você melhora, não tem outro jeito. É muita martelada junto na cabeça da pessoa, tem que melhorar. Mas persiste a cosmoética destrutiva na primeira aula, mesmo sendo veterano de curso intermissivo? Vai ter, né? Sempre é necessário. Agora, o que é bom é o seguinte, no início parece que é o exterior, quer dizer, um processo centrípeto que acontece. Então vem de uma pessoa de fora sobre as outras. Aí é que tem a destruição. Agora, com o passar do tempo, é a própria pessoa que faz isso. Presta atenção nisso. Ela mesma. Ela já sabe o know-how. Ela já tem o know-how. Entendeu? Do que ela precisa destruir, ela já sabe. Então, a hora que eu falo aqui sobre os processos do problema do bagulhismo, acabar com os bagulhos energéticos, isso é o primeiro passo, engatinhando. O povo tem que entender isso. Professor. Agora, ainda tem muita gente que ainda reluta, ela hesita, ela fica no vacilo o tempo todo a respeito se muda ou não muda. Sem melhorar os bagulhos energéticos, ninguém faz reciclagem. Professor, aqui no B, por favor, aqui em cima. Você falou da questão do filão idiomático. Eu fiquei curioso. Como é filão idiomático? Sim. Que eles pegam por aí e conseguem acessar melhor. Como é que isso ocorre ali na prática? Como é que funciona isso lá? Presta atenção. Vamos supor que o negócio seja o italiano. O cara chegou lá e falou, o que predomina? Então vamos supor que tenha 100 alunos, 100 conscientes na aula dele. Ele olha e vê e fala assim, tem 70 que tiveram a língua italiana, que dominavam bem a língua italiana. Então ele começa a ver a média daquilo. Itália vem arte, vem religião, vem um monte de coisa, a baboseira dos italianos toda vem apuro, tá certo? Ele começa a ver aquilo tudo. Então, ele já coloca e vai aonde dói. Você está entendendo? No busilis, então, no górgio do processo. Aquilo já atinge muito mais a média das pessoas. Ele não fala nada disso. Ele atua, ele age, ele vai direto aos finalmente. Então, ali pelo idioma, ele consegue saber as linhas de atuação da maioria daquelas consciências, por onde elas passaram, por exemplo, a arte, a religião. Não, e aonde que ela tem que superar aquilo. Então, é isso que eles têm, é aquilo que eu falo. Serenão tem determinados atributos que eles superam, é o que eles fazem as derrogações das leis físicas que nós temos aqui. Eles derrogam, eles ultrapassam isso aí. E como é que é o processo de articulação? Eles podem falar o idioma que eles quiserem? Como é que é isso? Como é que é? Eles conseguem falar os idiomas que eles quiserem? Não, ali, pela telepatia, você entende tudo. E se não entender, te joga a energia da tal maneira que você fica mais lúcido na hora. Está entendendo?
você fica brilhante, mesmo sendo opacíssimo. Entende? Transcende. Agora, ó, quando o serenão aparece, a primeira coisa que ele faz é aquela técnica que eu uso. Aquilo tudo eu tenho um monte de cópia de serenões. Eu não sou serenão, mas eu não sou besta. Eu sei dar as minhas pinceladas. Então, por exemplo, por que eu chego mais cedo? Por que é que eu dou uma volta nas coisas quando o negócio é novo? Tudo para limpar o ambiente. E eu limpo, eu sinto a limpeza, não tem dúvida sobre isso. Na hora. Agora, o melhor da história não é isso, não. O melhor da história, às vezes, que eu uso também o processo aí, que é problema deles, é o seguinte, por exemplo, essa madrugada eu usei isso. Eu fui escrever sobre extrapolacionismo, então comecei a julgar energia de todo jeito, para ver como é que estava o ambiente, para extrapolar as ideias que eu ia ter. Então, vamos ver isso na prática. Na mesma hora, eu falei assim, vamos abrir as comportas para ver quem aparece. Na mesma hora apareceu um daqueles violentos que estava fazendo traquinagem por aí, aqui na área. Aí nós fomos trabalhar com ele, jogamos bastante energia, aquela coisa toda, e depois eles não levaram ele não, deixaram ele lá. Ele sentiu o ambiente no meu escritório. Passou mais ou menos 1 hora, eu voltei a falar com ele, a mexer com energia. Aí eles levaram. Só para ele pensar o que nós estávamos mexendo, como é que era. E o enumerador, no ínterim, no intervalo, começou a conversar com ele para mostrar o que a gente estava fazendo ali dentro do escritório. O cara melhorou. Mas aquilo foi mais ou menos umas 2 horas que eu acho que ele passou lá com a gente. Agora, mas professor, vocês levaram, não foi para meu FIEX, não foi nada, eles encaminharam. Você coloca que um dos trafores aí do evoluciólogo é a questão do poliglotismo. É. Como é que funciona isso neles? Agora veja, se o evoluciólogo é do poliglotismo, pensa bem o serenão que está lá na frente. Ele já engoliu isso tudo, já superou isso tudo é pequeno. Poliglotismo ainda é um problema. Você está entendendo? É uma coisa ainda, a gente pode falar que é avançado para nós, mas que é atrasado perante a evolução. Que o ideal é a pessoa entender o negócio pela telepatia. E o ideal ainda melhor, é pelo consciência. Então isso é pedir demais. Tem que ir mesmo pelas coisas. Primeiro, neuroléxico. Usar o dicionário cerebral. O primeiro é esse. A coisa mais séria é por aí. E outra coisa, aquele dicionário que eu falo. Sinonímico, antonímico, analógico, poliglótico. Esse é o caminho. Você está na área. Pensa nisso. Conversa. Professor Valdo, uma turma de maxiproexistas, por exemplo, já tem no curso intermissivo, como professor aos serenões, turmas de maxiproexistas. Já tem? Não, aí depende. A turma de maxiproex, ela tem o curso daquelas pessoas e o tema, a matéria, a disciplina daquela maxiproex. Então está tudo aglutinado, é mais fácil. Está tudo especializado. Mas dentro dos professores tem... Tem, mas tudo especializado. Mas veja, a matéria, aquele povo todo já está reunido para um objetivo só. Já não há dispersão. Entende? Claro, mais específico. Foi isso que foi feito com o pandeiro. Então, por exemplo, eles levavam um monte de gente. De vez em quando tinha lá centenas e centenas de consciências. Muitas delas não sabiam o que é. Foram lá para ver a primeira vez. É como se fosse a primeira aula do pandeiro. Então essa não está sabendo o que é. Agora os outros que eram veteranos da coisa toda estavam entendendo o que estava ali em andamento, qual é a pauta lá daquela assembleia, no dia, tudo isso acontecia. Ali já havia muito processo de Max Proex, totalmente Max Proex. O pandeiro foi feito para isso. Você entendeu? Que fez, que durou 2 horas, era trabalho já de Rubexis, de reurbanização, o trabalho que fez, onde a reurbanização envolve isso tudo, né? Mas a Reurbex, é o processo da Reurbex, envolve isso tudo. Está tudo aí. Claro. Professor, aqui no...
Existiria algum motivo hoje especial para essa presença da energia de serenões, de pessoas ligadas a serenões ou orientador evolutivo? Tem algum motivo? Não, ele aparece sempre devido não só a equipe, mas também os temas que vão falar. Tem certas matérias, ou cursos, ou aulas mais avançadas, que a maioria tem serenões. Isso é que acontece, é muito comum isso. Aqui agora, por exemplo, devido ao tempo... Outra coisa, é no curso intermissivo que o Zéfiro teve mais contato com o serenão. Então, é um ponto de ligação, de contato, muito sério. E existe um serenão específico, monja? Quem é que não, tá existe agora, um monte deles. Não, sim, mas... Você pensa bem, eu, na década de 60, comecei a estudar isso com certos projetores. A gente chegou à conclusão que tinha na Terra mais ou menos uns 54 serenões. Esta de hoje aqui seria mais para monge? Essa turma aí eu não sei quem é, não. Qual década? Qual década você falou? 60. Na década de 60 que eu andei estudando. Depois estudei na de 70, junto com alguns projetores, o povo que conhecia isso. Foi quando nós começamos a falar de serenões. Eu que chamei. Aí em São Paulo eu comecei a falar muito disso. Havia até uma moça que apareceu, que ela tinha ideia daquilo. Ela que deu o nome para o serenão, a primeira vez assim, publicamente. Você lembra dela, né? Porque hoje nós temos a temática liderologia. E aqui tem bastante coisa de serenismo também, de orientação evolutiva. Né? Liderança é uma coisa inevitável. Por quê? Aqui, ó. Nós estamos aqui com um monte de liderado, mas o problema é esse. Todo mundo aqui, da agora para frente, vai ter que ser líder de alguma coisa. Vocês não são zerados da Terra? São os elders. Vocês são os macróbios da Terra. São os velhinhos. É o homem do Tostini. Tá certo? Valdo, você disse que veio a turma do serenão, mas agora, hoje o serenão está aí ou é só a turma dele? Não, tem uma equipe dele aqui. Mas ele também. Pode ser que seja em honra a você, né? Você merece, né? Você que é ruim. Que é você que está defendendo. Ele que está defendendo o verbete. Uma outra coisa. Nós estamos offline. Tem alguma coisa. Quer dizer, o negócio está bem aqui para nós, né? Tá, um petit comitê. Negócio seríssimo. Tem que ver por quê. Existe algo de algo no reino. Existe alguma coisa no isso reino. Isso aí é como diria lá o nosso amigo, o grandão, sério. Existe alguma coisa no ar e não são só os aviões de carreira. Hoje, aqui está desse jeito. Você não acha? Agora tudo tem sua razão. Né? Eu só sei que hoje a energia está boa demais aqui. Né? Acho que... Por que será? Não tem sua razão. Né? Na mitologia, na terceira linha, você coloca o mito da superioridade racial suplantado pela serexologia. O mito da superioridade racial. Na terceira linha. Suplantado pela serex. Então, a superioridade racial, se sabe que é uma besteira tremenda, né? Uma doença, uma patologia. Agora, a Seriex, se você estudar a Seriex, você vai ver que isso não tem sentido. Que você vê em várias raças, você vê em... Então... Esclarece justamente, né? Eu não colocou a xenofobia na fobiologia, poderia ter... A xenofobia faz parte dessa superioridade racial. Tudo bem. Xenofobia? Xenofobia. Agora, esse da superioridade racial já tem verbetes, não fui eu que criei. Não. Porque
É bem lógico. Então agora nós vamos fazer um parênteses aí, né? Certo? Alô. Pessoal, por favor, desligarem os celulares e não teclarem os computadores na hora da mega euforização, ok? E também, assim, papel de bala, chocolate, abrir, né, vários objetos, assim, durante a mega euforização. São só 10 minutinhos, né? Aí, se vocês puderem esperar, a gente agradece. Obrigada.
Como é que você está? E com uma ideia e sentimento de estar ligada a todo mundo que está aqui. Depois se inverteu, foi uma sensação de compressão, como se essa bolha estivesse reduzindo. E aí eu percebi o cardiochakra, mas bem diferente. Parecia uma potencialização da minha energia. Mas o tempo todo tranquila, atenta. Foi bom. Você está se sentindo bem agora? Estou, super bem. E você, Marina, como é que foi? Imagina, você não está sentindo bem, né? Me sentindo muito bem. Desde o início senti as energias, foi criando uma pacificação, uma expansão maior, cada vez maior, uma expansão. E revivi um episódio dessa madrugada, que estava fazendo um trabalho no ESCOM, né? Vi a presença dos amparadores e potencializou mais as energias. E acompanhado com um profundo senso de fraternidade, de gratidão, responsabilidade, tudo junto. Muito bom, agradável. Valeu. E você, como é que você está? Eu estou bem. Eu cheguei já mais em cima da hora. Quando eu sentei ali em cima, eu senti uma energia diferente na cabeça. Eu falei assim, ué? Campo diferente. Aí logo em seguida ela nos convidou. Então já decodifiquei por quê. Na hora que eu sentei aqui, entrei em estado de EV. EV contínuo, assim. E na hora que eu sentei aqui, eu comecei a perceber meu cardiochakra, não meu cardiochakra, mas trabalhando na área do plexo e da região cardíaca. E depois a sensação de tranquilidade, de paz, de pertencimento. Tudo de bom. Vocês são doadoras, né? Especializadas, não é isso? Qualquer coisa a gente chama vocês aí para dar energia. Muitas graças, valeu, valeu.
Tô bem. Tá bem? Quando eu cheguei aqui, comecei a sentir EV também, a Depois eu senti alguma coisa no Corona Chakra. E no final mexeu muito na minha boca. Não sei explicar. E bastante expansão de energia também. Teve muito ectoplasma mesmo aqui no fim agora. Pode ter sido isso. Às vezes você está cedendo energia. Sai pela boca. Mexe na boca. E você, como é que foi? Muito bem, tranquila, uma paz. E no final até senti, ela falou da boca, eu senti salivar bastante, minha boca, da metade para o final. Uma tranquilidade, assim, uma mega fraternidade. Muito bem. Bom. E você, a nossa sorridente, como é que foi? Foi bem, senti bastante no começo o cardio, depois o frontal, e aí eu senti bastante tremor no corpo inteiro. Ainda estou sentindo o frontal e os olhos também, bastante. Você sabe que aqui, às vezes, a pessoa vem, ela sente uma pacificação. Agora, vocês sabem, pacificação não é a mesma coisa que pasmaceira, tá certo? Isso geralmente é um estímulo para a pessoa fazer alguma coisa, né? Então vamos ver o que é que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer da agora para frente. Isso é importante, tá certo? Foi muito bom a energia de vocês, o campo está muito bem instalado, teve até ectoplasma. Eu penso que você deve ter alguma coisa de ectoplastia mais séria. Você já estudou isso? Já, né? Então você está sabendo. Então já estou trabalhando com quem é veterana. Vamos em frente. Obrigado, hein, gente? Valeu. Gente, eu volto a entregar a vocês o professor Arlindo. Arlindo, aqui no B. Lá em Fatologia, na página 5, você fecha com o Big Crash econômico de 2008. Daí eu queria te perguntar uma coisa. Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo hoje na Europa? Porque eu já li alguns analistas falando da questão da imposição do mercado sobre a democracia na Grécia, problema hoje na Grécia, essa questão toda econômica. Como é que você vê isso? Porque você falou de marxismo aqui, né? Comunismo, capitalismo, que tem um viés dogmático aí, né? Então, bom, você quer mais saber da Europa, é isso, né? O olho do furacão hoje. Essas crises, por exemplo, da Europa, são crises localizadas em certos países para problema financeiro, principalmente de gastos excessivos, né, desses países que ficaram em déficit. No caso da Grécia, da Espanha, Itália, Portugal e outros, deve ter mais, e que provocou essa crise, então, financeira. Agora, essa crise aqui de 2008 já é uma crise também de toda aquela bolha que houve nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, que começou a deflagrar isso também, e houve repercussão aí nas bolsas, em tudo, na economia, até no resto do mundo. Mas geralmente a questão dos Estados Unidos, já houve a crise grande de 29, que até foi um dos principais motivos da Segunda Guerra, né, que se espalhou pelo mundo. Geralmente o que se dá lá é um consumismo exagerado, né? E lá também houve empréstimo lá imobiliário para pessoas inadimplentes, nessa de 2008. Esse consumismo exagerado do americano, o processo do capitalismo, né? E depois o liberalismo econômico, ele não lá em 29 ele não conseguiu barrar aquilo, porque é um liberalismo econômico demais. Que quando acontece uma crise dessa, o Estado ele tem que intervir, né? Os vários estados têm que intervir, injetar recursos, tudo, porque se deixar o Deus dará, o negócio pega. O que aconteceu em 29, que se espalhou para a Europa, para tudo, uma crise grande. Já de 2008, foi uma crise
que os estados interviram mais, mesmo os Estados Unidos injetaram recursos, e isso é uma saída que se tem para amenizar a crise. Agora, a Europa, ela também pegou isso a de 2008, também ela repercutiu também na Europa, né? Além desses gastos excessivos, e que os governos lá estão injetando dinheiro, mesmo na Grécia. Apesar de toda a Grécia, por exemplo, apesar de toda aquela parafernália do pessoal na rua contra, é o negócio, eles gastam demais, aí o povo é contra que eles parem de gastar, e tem que tomar medidas que, lógico, medidas de contenção necessárias para conter a crise. O povo não entende isso. Aí eles começam a mexer no bolso do povo, o povo se levanta. Mas é necessário que haja uma intervenção. Essa intervenção que não houve nos Estados Unidos provocou uma crise enorme. Agora, na Europa, está amenizado, mas é uma crise que está se prolongando. E ali, como a moeda é única, né, eles têm que interferir. Quer dizer, o mercado comum europeu tem que interferir para não dar repercussão em todos esses que têm o euro aí. Então, o negócio é complicado. Mas, por outro lado, também reclamam lá, principalmente a Alemanha está reclamando que tem que desembolsar muito dinheiro, mas é uma coisa necessária. Hoje em dia, quem entende de economia percebe isso. E o povo reclamando, fazendo. Assim que eu vejo, né? Tema da crise, dois vídeos aí que o professor Waldo já comentou aqui, que é o Inside Job, que é o trabalho interno, e a condição do capitalismo, a história do amor, do Michael Moore. Eles falam justamente do processo, abordam um pouco essa questão do dogmatismo, e no Inside Job ele mostra como que os professores universitários, determinados professores universitários, estavam vendidos, quer dizer, estavam envolvidos nessa questão da crise como um aparato intelectual para defender alguns princípios que acabaram gerando a crise, né? E eles eram beneficiados nisso, principalmente professores de Columbia e de Harvard. Lá mostra bem isso, essa questão de manipulação a partir do meio acadêmico também, né? Com o meio acadêmico contribuindo nesse sentido. Agora, eu não tinha completado que a dogmática, por exemplo, nos Estados Unidos, a dogmática do Partido Republicano, principalmente, que é do liberalismo econômico excessivo. Então, é um dogma, eles acreditam nisso. E quando dá crise, eles acham que o mercado vai regular. O mercado não regula. Em 29 aconteceu que não regulou, não interviu, não houve intervenção governamental, o negócio desbancou. E o Keynes, que fez análise disso já na época, e o negócio desbanca, né? E acho que na Europa, apesar dos pesares, eles estão injetando dinheiro, mas nos Estados Unidos também, essa de 2008, eles injetaram dinheiro. O governo tem que controlar a crise ali, porque senão ela vira uma bola de neve. Arlindo, eu queria aproveitar e perguntar para você, na enumerologia, página 6, segunda linha, do marasmo ao debate. O que você acha que pode ser feito para sair do marasmo rumo ao debate? Então, aí eu dei, na numerologia, eu pus os vários casos de... o marasmo, por exemplo, está a representação dogmática. E o debate é o antidogmático. Agora, para sair do marasmo, eu acho que é mais uma questão também de mudança das pessoas, né? Partindo assim para um debate maior. Quando ela está no marasmo que eu quis dizer que ela não debate nada, ela está ali. Agora, para ela sair disso, acho que mais de uma transformação interior de cada pessoa, junto com
Lógico, o ambiente externo também pode incentivar isso, mas acho que é mais das pessoas fazendo, vamos dizer, uma reciclagem no sentido de debater mais, sair desse marasmo. Eu vejo assim, principalmente isso, mas deve ter mais variáveis também que não é da pessoa no meio. Quando é que eles vão baixar o Bashar na Síria? Baixar o quê? Da Síria. Ah, da Síria. Até que eu... É o meu que está... É o seu. O Assad lá... Mas que coisa, né? Quando é que vão Assad? Agora, esse Assad... Eu vou abaixar o Esse Assad é de morte, porque ele insiste em matar gente. Já estão calculando em mais de 8 mil pessoas que eu 8 mil. E ele não desiste. É impressionante. É Arlindo. Arlindo, aqui no ar. Oi. Eu queria saber se existe alguma diferença de análise entre a relação dogmatizador e dogmatizado, no seguinte sentido, do dogmatizado que aceita a ideia e daquele que a ideia é imposta. No caso, por exemplo, do religioso que aceita as ideias religiosas, ou no caso, por exemplo, de uma ditadura em que é uma ideia imposta para que a pessoa, no caso que ela lutar contra essa ideia, ela pode morrer, enfim, pode trazer alguns riscos. A questão, por exemplo, a questão da está dizendo mais da imposição e aceitação, é isso, né? Exato. Agora, existe também uma parcela que aceita e uma parcela que se amedronta, mas eu acho que a questão, por exemplo, da ditadura, pelo que eu vejo, existe uma parcela até majoritária da população aceitando a ditadura. Em geral, aconteceu isso, por exemplo, com o nazismo, o período do comunismo, mas que depois de certo tempo também isso pode se degenerar e o pessoal se voltar contra também. Não é assim tão parado, mas existe uma parte que aceita e uma parte que se amedronta em toda essa questão dogmática. Da religião, eu tenho a impressão que também existe uma maioria de aceitação. O problema é esse, né? O dogmatizado, ele aceita aquelas condições e depois aplica aquilo até em outras áreas. Eu vejo assim. Agora, gente amedrontada, é lógico, a igreja, ele tem uma imposição no meio, pode ter gente que se amedronta, mas eu vejo que, em geral, a maioria aceita, mas em certas circunstâncias, essa maioria também deixa de ser maioria e volta contra. E aí que tem, por exemplo, o revertério, uma dialética que derruba um sistema. No caso da Síria, será que já não existe uma maioria da população contra, né? Muitas ditaduras, depois no fim delas, a maioria se volta contra. O processo é complicado. Eu vejo assim. Se você Arlindo, tiver alguma ideia, pode... Arlindo, ainda dá tempo? Eu queria fazer que você fizesse uma colocação para a gente, está na parafatologia. Parafatologia aqui. Isso, na hora que você escreveu assim, ó, as auto-retrocognições promovendo a terapia antidogmática. Como e quando as auto-retrocognições promovem a terapia antidogmática? Então, você tem uma auto-retrocognição de uma posição sua que você era dogmático. Por exemplo, era lá da igreja, ou ocupava um cargo na monarquia, era, sei lá, pertencia à corte. E aí, você, quando tem uma auto-retrocognição, você vai lembrar daquela situação e vai promover nesta vida aqui uma terapia, né, antidogmática, porque você vai perceber que toda aquela situação dogmática que você teve a retro aí é absurdo, né? Lógico, desde que tenha consciência que seja absurdo, mas
Mas, para o nosso caso aqui, nós, com o curso intermissivo, vamos perceber que é um absurdo e você promove uma terapia. Porque, às vezes, tem resquícios dogmáticos que eles também não são conscientes. Pode ter isso, né? E a pessoa numa consciencioterapia, aí ela vai chegar à conclusão que ela tem ainda esses resquícios do passado, né? Agora, também pode ser, ela pode ser inconsciente e pode ser consciente também. Mas a gente poderia dizer, então, que refletindo sobre o resultado do passado, né? A pessoa não vai gostar do resultado do que ela atuou e aí muda. Ela com lucidez percebe que foram posições absurdas, atuações absurdas, né? Lá como na monarquia, na igreja, ou política, ela com a nossa lucidez intermissivista, nós vamos perceber que foi tudo absurdo. Aí você corrige essas situações também aqui nessa vida, esses resquícios que vieram do passado. Obrigada. Acho que dá tempo. Nós estávamos trocando ideias aqui, nós três, após a megaforização. Nós três viemos juntas, as três são advogadas, as três atuam na mesma área de voluntariado, né? Hoje o tema é liderança. Então, assim, queria aprofundar o que, de repente, qual o trabalho, né? As três aí, mulheres também, o que a gente pode estar fazendo para alavancar, claro, sair da pasmaceira, né? Como o senhor falou, mas assim... Eu acho que você tem que usar energia dentro do direito. Ela mesma está desenvolvendo bem o processo de energia. Precisa ver o que é isso, para onde vai. Para mim, ela é ectoplasta. Tem que ver isso. Agora, por isso vocês estavam tudo rindo, né? Porque tem afinidade aí no caso. Que eu vi vocês desde que vocês chegaram aqui, que estavam rindo, as três. Estão tão felizes, né? Mas as três comentaram e agora, também. depois, são sorteadas, quer dizer, muito estranho isso aí. Vocês estão com a corda toda. Lembre-se, eu sou amigo de vocês. Né? Vão pegar no ombro, o negócio é pegar no ombro. Né? Hoje é o dia de pegar no ombro delas aí. Olha bem para as três, tá? Olha lá. Então, muito bem, estão esperando os outros 500 verbetes, tá certo? Então, aquele monte aqui, ó, assim, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 84 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, uma pergunta online e 31 votos presenciais. Os recados de hoje são do Albert, sobre jornada de conscienciometrologia, a Virgínia sobre o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, a Marina sobre prova da imagística, a Ami sobre o curso 40 manobras e a Malude sobre anatomia e fisiologia da linguagem escrita. Boa tarde. A Conscius convida a todos a participarem da primeira jornada internacional de conscienciometrologia. É o primeiro evento de grande porte que a Conscius vai realizar. E ocorrerá em julho, de 6 a 8 de julho de 2012, aqui em Foz do Iguaçu, no campus Discernimento. Estão todos convidados. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui no lugar da Virgínia para divulgar e reforçar o primeiro evento que a gente vai ter no campus da Invexiologia, que vai ser o TPIE, Teoria e Prática da Inversão Existencial. Vai ocorrer no dia 7 e 8 de março. Maiores informações no e-mail cursos@sinvex.org. Obrigado. 7 e 8 de abril, desculpa. Ok. Bom, eu gostaria de convidar a todos vocês, para um desafio. É um desafio de testar suas habilidades criativas e suas habilidades imaginativas na 5ª prova da Imagística, que vai se realizar no dia 22 de abril,
próximo mês, logo depois do feriado, dia 21. Então, no domingo, dia 22 de abril, convido a todos para a 5ª prova da Imagística. E como toda prova de peso requer treinamento, convido vocês para a próxima semana, nós vamos fazer a oficina de observação da Imagística, no dia 24 de março, que é a próxima semana. É para o desenvolvimento da observação, um treino, um exercício para a prova da Imagística. E no dia 25, logo depois, é sábado e domingo que vem, no dia 25, é a oficina de aprofundamento da prova da Imagística. Nessa oficina de aprofundamento, nós vamos fazer um treinamento, um simulado para a 5ª prova da Imagística, que será mês que vem. Então, estão todos convidados para esse desafio. Olá, convido a todos a virem passar os feriados da Semana Santa e Páscoa aqui em Foz do Iguaçu, movimentando as energias, no curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre dos dias de 5 a 8 de abril. Esse é um curso sem nenhum tipo de pré-requisito, ministrado pelo professor Mário Oliveira, em que começamos a partir das manobras básicas de energia, sempre em dinâmicas interassistenciais, visando nos fortalecer, nos dar mais confiança no uso das energias no dia a dia. As inscrições para esse evento aqui em Foz do Iguaçu ocorrem no CAEC, no telefone 45 35 25 26 52. Agora, se você mora em São Paulo e para você é mais legal fazer o curso próximo, né? Ele vai acontecer em São José dos Campos, também no mês de abril, mas nos dias 13 a 15. É uma versão intensiva do 40 Manobras em somente 3 dias. As inscrições ocorrem no IPC de São Paulo, no telefone 11 3287 9705, ou diretamente em São José dos Campos, no telefone 12 9105 0533. Obrigada e até lá. Boa tarde. Em nome da Reconsciência, eu venho divulgar o segundo módulo temático, Anatomia e Fisiologia da Linguagem Gráfica. Este módulo terão os seguintes temas abordados: comunicação gráfica e as dislexias, equipes extrafísicas, técnicas e parametodológicas da linguagem e da escrita, atualização holobiográfica via campos de escrita, e também haverá um laboratório de autoexperimentação com uma oficina de campos interdimensionais gráficos. Os professores, as professoras do módulo serão Regina Camilo e Cristiane de Mello Aranda. Esse curso será proferido no dia 17 e 18 de março, faltando apenas 2 dias, no discernimento. Obrigada a todos. O verbete eleito para amanhã é alto valor íncito, a especialidade Paraxiologia, o autor, o professor Eduardo Martins. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.